Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sábado 4 de maio. Nesse domingo, você sabe bem, o glorioso volta a campo, dessa vez pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, onde busca manter a liderança. Tem 3 vitórias seguidas, 9 pontos na tabela, vencendo vai a 12. E importante, o Bahia, que tem 7 pontos, fica mais para trás. Se a gente não consegue um bom resultado, dá chance para que outras equipes possam nos ultrapassar. Eu espero, claro, que o Botafogo saia com um resultado positivo. E aí a gente tem que comentar o seguinte: do lado de lá, tem um adversário que se qualificou bem para essa temporada. Quando você compara o Bahia de 2023 com o Bahia de 2024, nitidamente, o Bahia dessa temporada é mais forte. E o Rogério Ceni está buscando implementar um conceito tático, que é o que o Grupo City preconiza: posse de bola, construção desde a saída com o goleiro. Pois é. Não sei se eles vão conseguir executar esse estilo de jogo no estádio Newton Santos. Vale destacar, por exemplo, que quando enfrentaram o Internacional lá no Beira-Rio, fora de casa, portanto, não conseguiram ter esse percentual altíssimo de posse de bola. Mas quando jogaram nos seus domínios, aí a coisa já foi diferente, dependendo do adversário. Contra o Fluminense, tiveram 40% de posse de bola, versus 60% do tricolor das Laranjeiras. Isso porque o trabalho do Fernando Diniz vem de mais tempo e o Fluminense já tem um modelo, um estilo bem consolidado, O Fluminense joga daquela maneira e todo mundo já sabe que é assim que eles vão buscar jogar, independente do que estiver acontecendo dentro da partida. No estádio Newton Santos, eu não sei dizer se o Arthur Jorge vai querer um Botafogo que mantenha a posse da bola ou se vai ser um Botafogo que vai explorar a transição. Vai ser um Botafogo se posicionando e jogando mais como foi contra o Vitória? Não no nível, tá? Não no nível, tô falando no estilo. O Vitória por diversas vezes teve a posse da bola, trabalhou essa bola com calma, especialmente ali no próprio campo, é bom que se diga. O Botafogo marcou num bloco médio e eu não sei se a gente vai ver isso novamente no domingo. Eu confesso a você que eu gostaria de ver o Botafogo tirando o Bahia da sua zona de conforto. Se o Bahia gosta de ter a posse da bola, então que a gente não permita que eles fiquem tendo essa posse com tanta tranquilidade. Até porque vale destacar o seguinte: o meio de campo do Bahia é qualificado. Caio Alexandre faz a saída de bola junto aos zagueiros. Já o Jean Lucas participa pouco desse momento de saída de bola, porém, aparece mais no campo ofensivo. Bem mais, por exemplo, do que o Caio Alexandre. Muito embora o Caio Alexandre eventualmente possa aparecer, inclusive já marcou um gol nesse Campeonato Brasileiro. O Jean Lucas gosta de arriscar finalizações de média a longa distância e de chegar como elemento surpresa. Então é bom o Botafogo ficar bem atento à dupla de volantes da equipe adversária. O lado direito do Bahia acaba sendo mais acionado do que o lado esquerdo, o que não significa dizer que a gente não vai ter um lado esquerdo forte, O Santiago Arias, por exemplo, o lateral direito, apoia bastante e trabalha constantemente com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que é muito bom jogador, você sabe disso, então a gente precisa ter uma atenção especial por ali. E o mesmo vale para o Cauli, realmente muito bom jogador, você sabe que o Cauli é um cara talentoso e a gente também tem que ter bastante atenção. No ataque, você pode ter, de repente, o Biel ou mesmo o Everaldo. Vai depender da ideia do Rogério Ceni para esse confronto diante do Botafogo no estádio Newton Santos. A equipe do Bahia é qualificada, mas se o Botafogo conseguir tirar o adversário da sua zona de conforto, eu entendo que a gente vai aumentar as nossas chances de sair com resultado positivo. O Bahia que pode vir a campo para enfrentar o Botafogo com a seguinte escalação. Vamos pegar aqui como parâmetro o jogo pelo Campeonato Brasileiro diante, por exemplo, da equipe do Grêmio, que eles jogaram lá na Fonte Nova e saíram vitoriosos por 1-0. Foi um dia de muita chuva, inclusive. Em Salvador, esse jogo ficou um tempão paralisado. Mas o Rogério Ceni mandou a campo a seguinte equipe naquele confronto: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba. Eu imagino que essa seja a linha de zaga que a gente vai ter diante do Botafogo, tá? Caio Alexandre e Jean Lucas fazendo a dupla de volantes, Everton Ribeiro, Cauli e Tassiano. O Tassiano é um jogador meio imprevisível também, porque ele fica ali pelo lado esquerdo, mas daqui a pouco ele aparece do lado direito entrando nas costas da defesa. Ele tem uma certa liberdade de movimentação e nesse confronto contra o Grêmio ele utilizou o Everaldo. Mas já aconteceu do Biel entrar na partida, começar jogando mesmo, e ele inclusive já fez 2 gols no Campeonato Brasileiro. Deixa eu até confirmar aqui se foram realmente 2 gols, porque o Biel tem tido boas participações dentro das partidas. Deixa eu botar aqui, número de gols. Biel 2 gols, Everaldo 2 gols, Cauli 1 gol, Caio Alexandre 1 gol.
Vale lembrar que o Bahia, jogando fora de casa, já sofreu 4 gols e marcou 3, tá? Só tem um empate, uma derrota. Foram 2 jogos disputados longe de Salvador e o Bahia não conseguiu sair com resultado positivo. Isso, inclusive, me remete a 2023. O Bahia em 2023, mesmo que a gente esteja falando aqui de uma equipe bastante modificada, né? O Bahia está mais qualificado para esse ano, mas em 2023, no Campeonato Brasileiro, o Bahia teve muita dificuldade de vencer partidas longe dos seus domínios. Foram apenas 4 vitórias em 19 confrontos longe dos seus domínios. Então, realmente chama bastante atenção. Eu espero que o Bahia também tenha essa dificuldade nesse confronto de domingo para que a gente possa sair vitorioso. Importante destacar que no ano passado o Botafogo venceu por 3-0 jogando no estádio Newton Santos. Foi realmente uma partida muito interessante. O Bahia não jogou mal naquele dia, mas o Botafogo foi letal nas transições. Era uma marca daquele time do Botafogo naquela ocasião. Ainda, infelizmente, com o passar do tempo, a gente meio que foi perdendo essa identidade por conta de tudo que aconteceu, troca constante de treinador, tudo isso que vocês já estão habituados, né? Enfim, o Arthur Jorge vai ter um trabalho ali pela frente. Ele precisa definir um bom plano de jogo, ele precisa definir se o time do Botafogo vai manter essa posse da bola para jogar o Bahia contra o seu próprio campo, né, adiante, contra a sua própria área, vamos botar assim, ou se ele vai jogar mais na transição. Se ele vai querer atrair o Bahia para depois disso sair em alta velocidade. O Arthur Jorge, ele gosta de ter o time mantendo a posse da bola. Contra o Vitória, a gente não fez tanto isso. As ideias que o Arthur Jorge está tentando implementar na equipe não apareceram tanto. E ele, inclusive, falou sobre isso na coletiva pós-jogo, né? Ele escalou um time ali que não estava conseguindo fazer aquilo que era a ideia, o conceito, né, de jogo. Volta para o segundo tempo ainda com essa equipe, mas na segunda etapa melhora consideravelmente. Não à toa, quando a gente compara o Botafogo do primeiro tempo com o Botafogo do segundo tempo nesse confronto contra o Vitória, tô dando uma olhadinha aqui para baixo porque eu tô olhando as estatísticas do confronto contra o Vitória, eu quero comparar as estatísticas do primeiro e do segundo tempo. No primeiro tempo, o Botafogo teve 55% de posse de bola diante da equipe adversária. No segundo tempo, foi 48% de posse de bola. Mas, em compensação, foi um Botafogo mais perigoso. Porque o Botafogo conseguiu chegar melhor na grande área do adversário, inclusive faz o gol. Na verdade, faz 3 gols, mas só um valeu, porque outros 2 estavam em condição de impedimento. Mas o Botafogo, no segundo tempo, nitidamente foi muito melhor nesse confronto contra o Vitória. Muito melhor mesmo. Foram 11 finalizações na segunda etapa, contra apenas 4 no primeiro tempo. Nenhum chute no alvo no primeiro tempo contra o Vitória, contra 5 no alvo. Então o Botafogo melhorou. As substituições que o Arthur Jorge fez na equipe também foram importantes, preponderantes para essa evolução do time na segunda etapa. E aí entra também um outro ponto. O Arthur Jorge, ele vai entrar com um time modificado ou ele vai tentar voltar com aquela base titular que a gente sabe vem jogando junto mais vezes? Isso pode fazer uma baita diferença, tá? Eu acredito muito que esse confronto contra o Bahia vai ser decidido ali no meio de campo. Eu sei que é clichê falar isso, tá? Eu sei que é clichê, né? Porque o meio campo, normalmente a gente fala, né? O meio campo decide os jogos. Mas nesse confronto, isso tende a ser ainda mais verdade. Porque o meio de campo do Bahia é qualificado com Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli, com o suporte desse jogo pelo corredor lateral. E o meio de campo do Botafogo também é qualificado. Porém, a gente está jogando num sistema diferente. Então a gente não pode deixar se criar uma superioridade numérica do Bahia por dentro, porque isso pode dificultar a nossa vida. Nós temos ali o Danilo com o Marlon, provavelmente, já que o Tietê está se recuperando de uma infecção intestinal, então eu imagino que vai ser Danilo e Marlon. Pode até ser Gregory e Marlon. Enfim, o Marlon vai jogar, isso a gente sabe. Se vai ser com Danilo, se vai ser com Gregory, eu não sei. Vai depender do Arthur Jorge, como ele enxerga a situação. Mas esses 2 jogadores não podem ficar sobrecarregados. Em outras palavras, os atletas que jogarem pelos corredores laterais, eles vão ter que dar um suporte ali. O próprio segundo atacante vai ter que dar um suporte ali, porque senão pode se criar uma inferioridade numérica do Botafogo no setor e isso vai dificultar a nossa vida. Essas são as primeiras informações que eu quero passar para você a respeito do nosso adversário. Eu ainda vou estudar mais o Bahia. Amanhã pela manhã, inclusive, no Radar Alvinegro, que a gente vai ter aqui nesse domingo, eu vou passar para você uma série de análises que eu vou preparar, as imagens, os frames, mostrando as movimentações.
Então eu convido você a já ficar ligado nesse conteúdo e para isso basta você se inscrever, deixar o seu like para dar aquela moral porque fortalece demais, tá? Essas daqui foram apenas algumas informações que eu quis passar nesse primeiro momento para você poder entender melhor. Para fechar esse vídeo, eu quero trazer aqui uma declaração do goleiro Marcos Felipe, né? Falando justamente desse modelo de jogo, o que o Bahia vai tentar implementar versus o que o Botafogo pode fazer. Posse versus contra-ataque. O Marcos Felipe falou o seguinte: será um grande jogo, duas equipes bem qualificadas. Uma que se propõe a ter a posse da bola, ele está se referindo ao próprio Bahia, por conta do conceito que o Rogério Ceni vem tentando implementar, e a outra que joga com o contra-ataque. Eu tenho para mim que os adversários estão muito focados naquilo que o Botafogo foi em 2023. Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta de que o Arthur Jorge está querendo evoluir nessa questão do modelo, né? O Botafogo que vai reter mais a posse da bola e não vai ficar jogando só no contra-ataque. Eu acredito que os adversários ainda não se deram conta disso, tá? Por isso que fica muito batido. O Botafogo vai jogar no contra-ataque, o Botafogo vai jogar no contra-ataque. Não necessariamente. Não necessariamente. Temos que estar bem atentos a todos os detalhes da partida e buscar o triunfo o mais rápido possível. E ele fala ainda, isso é trabalhado, seja por nós, seja a pedido do professor Rogério. É uma ideologia também do Grupo City, de manter a posse de bola independentemente do setor do campo. Nós procuramos, em todos os momentos, ficar com a posse de bola e temos evoluído cada vez mais, treinando cada vez mais e graças a Deus tem dado certo. Temos mantido a posse de bola sem desperdiçar a bola de qualquer maneira. Temos procurado manter uma maior porcentagem de passes para que o nosso jogo possa fluir cada vez mais. Caio Alexandre é um dos grandes responsáveis por isso, o Jean Lucas também, mas o Caio, se você quiser matar a saída de bola do Bahia, você anula o Caio Alexandre. Isso é um ponto muito importante, porque ele dá qualidade na saída de bola do adversário. Se você dificulta a saída de bola do adversário, pode ter certeza que você dificulta a própria construção de jogadas mais à frente. Então o Botafogo tem que estar muito ligado e, irmão, marcando muito certinho. Sem dar espaço, tempo e espaço para jogadores que têm qualidade no passe, pode ser fatal. E isso o Botafogo não pode permitir. Pro Vitória a gente permitiu. Eles tiveram tempo e espaço em diversos momentos. Especialmente quando a gente ficou no bloco médio, sem fazer pressão ao portador. Isso não pode acontecer. E o Arthur Jorge, claro, está totalmente ciente disso. Enfim, tô indo nessa, era isso que eu queria passar nesse vídeo. Amanhã eu tô de volta com outro vídeo análise, mas hoje ainda a gente vai ter ali o Fala Fogão Shorts para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o Botafogo, trazendo um destaque ali de até 60 segundos. Beleza? No mais, é isso. Amanhã eu tô de volta. Um grande abraço, deixe seu like. Fui!